lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula, meus queridos, de gestão da qualidade, a administração da qualidade. Vamos lá, meu querido diretor, vamos focar aqui para que nós possamos aprender e entender. Vamos continuar vendo os principais precursores, os idealizadores da gestão da qualidade, meus queridos. Vamos falar do Genichi Taguchi. Olha o nome, aí, meu diretor, quando tiver um filho, tu bota em homenagem assim a esses caras, ó. Genichi Taguchi. Genichi Taguchi. Foi diretor da Academia Japonesa de Qualidade e preocupou-se com a qualidade da engenharia, trabalhando principalmente a questão da otimização do design de produtos. Sua definição de qualidade usa o conceito da perda, que é imposta pelo produto ou serviço à sociedade desde o momento da sua criação. Sua função, perda da qualidade, certo? Inclui fatores aos custos da garantia, reclamação do consumidor, perda da boa vontade do consumidor. Taguchi nos fala a respeito do custo da qualidade deficiente. Ou seja, meus queridos, o desvio de uma peça em relação ao padrão da causa gera um prejuízo. Os efeitos combinados dos desvios de todas as peças em relação aos seus padrões podem ser expressivos, apesar da pequenez de cada desvio individualmente, certo? Ou seja, gente, os precursores da qualidade, Genichi Taguchi, ao permitir alcançar uma variabilidade menor nas transmissões fabricadas, o método do Kabushi recebeu o crédito pela redução dos prejuízos decorrentes da garantia da Ford Motor Company, certo? Ele utilizou, gente, dentro da Ford, uma gestão da qualidade total, certo? Ele conseguiu alcançar uma variabilidade menor nas transmissões fabricadas. Método Taguchi recebeu crédito pela redução dos prejuízos decorrentes de garantia, certo? Ou seja, gente, ele acabou diminuindo muitos defeitos que acontecia dentro da fábrica Ford Motor Company, certo? Pensando, ele acabou sintetizando 4 elementos principais. Ele acabou incorporando a qualidade no produto, desde o início da fabricação. Ele minimizou desvios às metas para atingir melhor a qualidade. Não baseou a qualidade no desempenho ou característica do produto. Ele acabou medindo os custos da qualidade em função do desvio do desempenho. Ele acabou medindo os custos da qualidade em função do desvio dos desempenhos, certo? Ou seja, segundo Genichi Taguchi, a qualidade é uma função de todos, devendo ser encarado como uma filosofia de trabalho, uma atitude permanente, uma função de todos de maneira. Aí depois, gente, nós temos um outro destaque, que nasceu em 1909 e morreu aos 81 anos. Destacou no desenvolvimento da Toyota. Ali foi da Ford. E esse aqui da Toyota, Toyota Production System, certo? Ele utilizou o desenvolvimento da Toyota, certo? Desenvolveu um sistema de troca rápida de ferramentas, certo? Ele desenvolveu um sistema da melhor forma possível, esse sistema. Ele desenvolveu. Um dos pioneiros do contexto Porca-Yoke e o controle de qualidade, conceito de Porca-Yoke, certo? E o controle de qualidade, ele trouxe também a questão dos 14 princípios da Toyota de produção, sistema de Toyota de produção.
certo? Toyota hoje, gente, os carros da Toyota, se você tiver condição de comprar um carro, você pode comprar os carros da Toyota sem fechando os olhos. Não é fazendo propaganda, não. A garantia da Toyota, ela já veio desde essa época, certo? Desde essa época. Por quê? Porque os carros da Toyota, elas procuram sempre buscar a excelência e a garantia. Esses 5 anos de garantia, certo? Esse sistema, esse conceito de Poka-yoke é um dispositivo que prova de erros destinado a evitar a ocorrência de defeito em processo de fabricação. É a utilização de produtos. Esse conceito parte do sistema de Toyota de produção e foi desenvolvido primeiramente pelo Shigeo Shioko, a partir do princípio não custo, certo? Ele acaba trocando, certo? O Poka-yoke é um dispositivo à prova de erros, destinado a evitar a ocorrência de defeitos, tá, gente? Esse conceito aqui, ó, vou circular aqui para vocês. Poka-yoke é um sistema que foi desenvolvido para colocar zero defeito, certo? Nas empresas. O que é isso, professor? O nome pode ser até engraçado, mas a função do Poka-yoke é muito séria, gente, pois ele trata de um sistema de inspeção desenvolvida para prevenir risco de falhas humanas e corrigir eventuais erros em processos industriais, sempre por meio de ações simples. Então, Poka-yoke, ele é muito importante dentro das fábricas, certo? Então, quem foi o precursor? Então, é uma técnica de gestão de qualidade, gente, baseada numa solução simples. Eles evitam falhas de processo e reduz custos. Poka-yoke, para os íntimos, né? Esse nome é tão curioso que é de origem japonesa e significa a prova de erros. É a mesma coisa, ó. Poka-yoke. Poka-yoke, prova de erros. Caraca, professor, não conhecia não. Poka-yoke. Você é a prova yoke? Não, eu sou a prova de erros. Então, meus queridos, esse nome é tão curioso que deu origem japonesa à prova de erros. A partir daí, já dá para ter uma ideia, né, da natureza e da ferramenta. Foi criado no Japão, implementada no sistema Toyota de produção. Já faz algum tempo, pois o nome até pode ser engraçado, mas a função dela é muito séria, pois ela trata de um sistema de inspeção desenvolvida para prevenir riscos de falhas humanas e corrigir eventuais erros em processos industriais, sempre por meio de ações. Surgiu em 1960, o gênio da engenharia liderava a produção Toyota. Não havia um dia em que ele não se deparasse com falhas humanas, que resultou em produtos defeituosos. E por isso não havia um dia em que ele não ficasse irritado. Diante disso, Shingo começou a desenvolver técnicas que, por vingança, chamou de baka, idiota em japonês. Yoke, prova, certo? Em um processo que dispensava traduções. Aos poucos, esse autor, porém, as técnicas foram aprimoradas. Se provaram profundamente eficazes e ganharam aderência. Para não ofender ninguém, Shingo trocou Paka por Poke, certo? É porque ele colocava, ele colocou o idiota à prova. Então ele colocou e mudou. E hoje Poka-yoke é uma técnica absolutamente consagrada de gestão de processos industriais. Mas não só, gente, a lógica da ferramenta aplicou-se de modo que ela pode ser aplicada a qualquer situação que envolva riscos, falhas ou defeitos, como a administração do seu negócio, por exemplo. Então, Shigeo Shioko nos deu um exemplo icônico na aplicação, quando o cliente avisou de que alguns interruptores produzidos pela Toyota estavam vindo sem mola, que impossibilitou o funcionamento. Então o engenheiro conversou seguidas vezes com a equipe, mas o defeito persistia e ele acabou desenhando o seguinte processo. Todas as peças do interruptor deveriam ser colocadas em um prato.
para então serem montadas. Se ao final do processo sobrasse uma peça no prato, algo teria saído errado. Então, o Poka-Yoke tem a ver com o meu negócio. O que tem a ver? Entendeu? O controle de qualidade, zero defeito. Aí eu estou mostrando para vocês o que é essa Poka-Yoke. Se não tudo, quase tudo, se sua empresa lida com produção ou montagem de algum tipo, apesar de você talvez conseguir aplicar método em diferentes processos, essa é uma ferramenta de gestão de qualidade mais eficaz, que já foi validada de várias formas por empresas do mundo todo. Ou seja, está mais do que provado que ele é capaz de auxiliar e reduzir custos, a Poka-Yoke, como falhas humanas de processo ou de outras. Em outras palavras, gente, a Poka-Yoke pode impedir que erros de agora se transformem em defeitos lá na frente. O pensamento por trás desta ferramenta Poka-Yoke é que se há uma imperfeição em algum processo, é possível tomar atitudes descomplicadas para resolver antecipadamente. E isto, acredite, pode ser muito melhor do que tentar resolver depois. Então, o Poka-Yoke, como produto ou serviço se concluído, os custos acabam sendo reduzidos. Mas se você não se ligar à prova de erros, você acaba tendo problemas. De acordo com esse especialista do assunto, são 6 passos essenciais para o empreendedor deve seguir quando vai aplicar o Poka-Yoke. Conhecer a falha a ser corrigida é um primeiro passo. É preciso que compreenda exatamente o defeito do produto, do serviço, ou da execução de alguma etapa que deve ser contornado. Para facilitar essa etapa, resiste o defeito por meio de fotos, vídeos e transcrições de narrativas. Compreenda as causas, entenda o que levou à ocorrência dos efeitos, das falhas. É fundamental para corrigir de acordo com a cartilha produzida pelo movimento Empreenda disponível. Os defeitos são originados por 10 causas principais. As causas dos principais defeitos são não executado por falta de processo, erro na execução, erro na disposição, ausência de excesso de elementos, utilização, execução, falha de equipamento, erro de ajuste, falta de concentração, inércia mental, análise superficial ou rápida, falta de experiência ou amadorismo, imprudência ou teimosia, distração momentânea, lentidão na ação, ausência do padrão, situação inesperada e má-fé ou intencional. Eu tenho que corrigir soluções, eu tenho que verificar a eficácia da solução, eu tenho que implementar a solução e registrar, certo? Então, Poka-Yoke é um assunto muito massa, cara. Prova de erros. Então, nós temos outros 14 princípios do sistema Toyota de produção. Esses 14 princípios do sistema de Toyota de produção, vejam que cada autor, Crosby tem 14 princípios, Demme tem 14 princípios, e agora o sistema Toyota de produção tem 14 princípios. Vocês podem observar que todos eles têm 14 princípios. Eles seguiram uma função do outro, certo? Eles seguiram uma ideia do outro. Vamos lá. Basear decisões administrativas a longo prazo. É o primeiro. Criar fluxo de processo contínuo para trazer à tona os problemas. Usar sistemas puxados para usar sistemas puxados para evitar a superprodução. Nivelar a carga de trabalho. Construir uma cultura de obter qualidade na primeira tentativa. Padronizar tarefas para melhoria contínua e capacitação dos funcionários. Usar o controle visual para detectar todos os problemas. Usar somente tecnologia confiável e testada, certo? Usar. Então, deu para entender? Conseguiu compreender, entender este assunto? Então, meus queridos alunos, são pontos
cruciais dentro das instituições, ok? Então são pontos cruciais. Usar controle visual para detectar todos os problemas, usar somente tecnologia confiável e testado, desenvolver líderes que compreendam a filosofia empregada, desenvolver pessoas que sigam a filosofia adotada, respeitar a rede de parceiros, ver por si mesmo para atender a situação, tomar decisões considerando todas as opções, implementá-las rapidamente, tornar-se um exemplo de aprendizagem por meio de melhoria contínua e reflexão incansável. Esses são o sistema de produção da Toyota. O sistema de produção da Toyota é famosíssimo, como eu falo para vocês. A Toyota, hoje é a Toyota por excelência. Ela buscou sempre isso. Trazer seus carros, seus produtos com a melhor qualidade possível, certo? Sem tirar e nem colocar um defeito, certo? A gestão da qualidade, ela busca sempre esses pontos para dentro das organizações, de uma forma bem bacana. Estou trazendo aqui para vocês, que seria a gestão da qualidade. Conseguiram compreender, meus queridos alunos, estes assuntos dos quais estamos aqui colocando aqui para vocês? Tranquilo? Outro, né? O que ele dizia? O controle de qualidade vale além do controle estatístico. Se quiser evitar erros, entendeu? Ele diz que o controle estatístico, beleza, mas ele não é só apenas certo? Um ponto. Mas o controle de qualidade vale além do controle estatístico, se quiser evitar erros. Outro percussor da qualidade é o Walter Schwartz, considerado o pai do controle de qualidade moderno, certo? Em 1931, publicou a grande obra Controle Econômico de Qualidade do Produto Manufaturado, Controle Estatístico do Processo, ele trabalhou o controle estatístico do processo e as cartas de controle. Controle estatístico do processo é a importância da redução da variação em um processo de manufatura e a compreensão de que o ajuste contínuo do processo em resposta à não conformidade acabava por aumentar essa variação, reduzindo a qualidade. Nós temos a carta de controle, que possibilidade de separar as causas de variação em termos de causas comuns e causas aleatórias a fim de se definir ações de correção e trazer o processo para um estado de controle estatístico, certo? Nós temos a carta de controle para isso e o controle estatístico de processo. Vamos agora recapitular o que nós vimos na aula passada, depois que nós trabalhamos aqui o discurso dos principais precursores, certo? Na aula passada, a gente viu os 5 S's, que é o Senton, Seiri, Sekitsuki, Seisu, Sekitsu, certo? Também em japonês. Nós trabalhamos lá na aula passada a definição da filosofia de 5 S. A filosofia 5 S, meus amados alunos, ela procurou promover, através da consciência e responsabilidade de toda disciplina, segurança e produtividade dentro do ambiente de trabalho. Cada um dos 5 palavras representa uma etapa do programa de 5 S, ou então conhecido também chamado de 5 sensos. Nós temos senso de limpeza, senso de saúde, senso da autodisciplina. Nós temos os 5 S's, que é o senso de utilização, senso de arrumação, senso de limpeza, senso de saúde e o senso da disciplina. Então, nós temos o senso de utilização, o senso da arrumação, o senso da limpeza, o senso da saúde e o senso da disciplina. Repito, nós temos o senso da utilização, o senso da arrumação, o senso da limpeza, o senso da saúde e o senso da disciplina. O que significa o senso da utilização? É o senso do descarte, da separação. A gente tem que pegar a nossa mesa e utilizar o que a gente não usa e o que a gente usa e separar, certo? Colocar tudo
em um local que a gente realmente use. Já o senso da arrumação, que é o centro da ordenação ou da arrumação, é outro ponto importante, certo, meus queridos? Que é o colocar em ordem, arrumar, organizar, certo? Depois que eu descarto, separo, eu vou organizar, certo? Por exemplo, agora, neste momento, se você olhar para o seu quarto, olhar para a sua sala, olhar para a sua cozinha, tem muita coisa que você não utiliza. Tem muita coisa que você já não utiliza. Você pode descartar. Você pode descartar. Então vamos descartar. Vamos ver o que realmente nós estamos utilizando, certo? Então nós temos o senso, né, da utilização e da organização. Então o senso da utilização e da organização. Então o senso da limpeza, professor, o senso da limpeza é o senso da conservação ou da limpeza. Eu tenho que limpar, tenho que deixar tudo limpo. E o senso da saúde é o senso de higiene e de padronização e do asseio. Tem gente que acaba de acordar e vai trabalhar simplesmente do jeito que acordou, sem escovar o dente, sem nada com nada, meus queridos. Deu para entender, meus queridos alunos? Às vezes acontece dentro de uma empresa a gente se deparar funcionários que não faz o asseio de forma correta. Isso é ruim, certo, meus queridos? Deu para entender essas questões que eu estou colocando aqui para vocês de uma maneira bem simples, certo? Então nós temos que pensar nestes pontos, que seria esse senso, qual a importância disso, tá, meus queridos alunos? Então, meus queridos alunos, são pontos cruciais para que a gente possa entender estes assuntos que eu estou colocando aqui para vocês entenderem de forma muito simples, certo? Esses pontos, muito simples mesmo, ok? Então, conseguiram entender os 5 S's? Para que serve, certo? Deu para entender, meus queridos? O que seria esses pontos dos 5 S's? Qual a importância desses 5 S's? Como, de que forma eu vou entender esses 5 S's, professor Gilvan? De que forma eu vou entender esses 5 S's? Deu para entender? Então, eu preciso ter esses pontos cruciais dentro das organizações, certo? Eu preciso entender esses pontos cruciais dentro das organizações. Conseguiu compreender, meus queridos? Ou não? Deu para entender o que seria esses pontos que eu estou falando aqui? Entendeu? Então, são pontos cruciais que nós estamos aqui colocando aqui para vocês, certo? Então, vamos colocar esses pontos. Porque uma coisa que eu digo, gente, a maioria das empresas, como a Ambev, Gerdau, Itaú, Bradesco, Raizen, Braskem, XP, Arezzo, todas elas utilizam elas utilizam a gestão da qualidade. Então, conhecimento prático com planilhas, templates, abrem muita oportunidade para vocês, futuros gestores. Abrem muita oportunidade. Então, com toda certeza, vocês precisam utilizar, certo, esses pontos, certo? Como é que é feito a questão da
É a questão desses pontos que eu estou mostrando aí para vocês. Conseguiram compreender, meus amores? São pontos cruciais de suma importância para dentro das organizações públicas e privadas, certo? Até terceirizada, tá, meus amores? Até terceirizadas. Deu para entender, meus queridos? Esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Então, hoje são pontos cruciais, importantes para dentro das organizações. Ok, meus amados alunos? Estão conseguindo entender o outro ponto que eu estou colocando aí para vocês? Esses pontos dos 5S, esses pontos do ciclo PDCA, qual a importância da utilização do ciclo PDCA, qual a importância dos 5S, por que que os 5S é importante para dentro da gestão da qualidade, de que forma eu posso utilizar essa gestão da qualidade total dentro das organizações, certo? Então, de forma eu posso trabalhar esses pontos, professor, para que eu possa utilizar dentro das organizações, certo? Então, são pontos, gente, que eu digo e repito para vocês. São pontos que a gente precisa trabalhar, entender esses pontos, tá? Para a gente conseguir atingir nossos objetivos organizacionais, certo? Para a gente conseguir atingir os objetivos organizacionais de maneira correta, certo, meus queridos alunos? Conseguiram compreender, entender esses pontos que eu estou aqui mostrando para vocês, dos 5 S's? Então vamos entender conceito. Primeira etapa, separar o início do que é desnecessário, eliminar o espaço de trabalho que seja inútil, colocar cada coisa em seu devido lugar, organizar o espaço de trabalho de forma eficaz, limpar e cuidar do ambiente de trabalho, melhorar o nível de limpeza, tornar saudável o ambiente de trabalho, prevenir o aparecimento de coisas supérfluas ou desordem, manter a rotina e padronizar, aplicar os 5 anteriores. Então, o principal objetivo é o que, professor? Buscar excelência. Buscar excelência. Um armário organizado, um lugar organizado, é a melhor forma possível de se trabalhar, gente. Melhor forma possível das empresas buscarem trabalhar de uma certa maneira, certo? De uma forma boa de se trabalhar, certo, gente? Então, toda empresa, ela procura isso, tá, gente? Então, sempre procurando esses fatores dentro das organizações, certo? Tem que procurar esses fatores dentro das organizações de uma forma que nós temos que trabalhar, certo, meus queridos alunos? Então, pontos são cruciais dentro das organizações. Eu digo e repito para vocês. Então, 5 S's é importante demais, certo? Então, não percam a utilização destes 5 S's da melhor maneira possível. Então, meus queridos, temos que buscar esses fatores. Conseguiram entender? O que é que nós estamos buscando? Qual a importância? Por que é importante? Certo? Esses pontos aqui para a gente conseguir compreender, entender, certo? Muito importante. Muito mesmo, certo? Esses pontos que eu digo e repito, certo? Vocês vão ter que utilizar esses pontos. Sempre utilize esses pontos, tá? Dentro das organizações. Não só dentro da organização, entendeu? Então, não só dentro da organização, mas até na casa de vocês, certo? Buscar a excelência. Buscar tudo que vocês forem fazer, busque sempre a excelência,
sempre busquem a excelência, sempre. Ok, meus queridos alunos? Tem que buscar a excelência sempre, 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 sempre. Nos pontos que eu sempre digo e repito. Busque isso. Tranquilo, meus queridos alunos? Esses pontos que eu estou mostrando para vocês. Aí, meus queridos, a busca da excelência. Será que nosso ambiente de trabalho não poderia ser mais agradável? Por que estamos guardando coisas que poderiam disponibilizar para outros setores ou retirar do local? O nosso local está sempre limpo? Estamos realmente aproveitando nosso tempo e nosso espaço? O que devemos fazer para economizar material e evitar o desperdício? Guardamos nosso material de trabalho em um local mais adequado? Não seria possível simplificar nossos serviços? Como reduzir os custos? É possível, professor? Será que melhorando o ambiente de trabalho nos também melhoramos? E aí, são essas perguntas que devem ser feitas, tá? Então, formando uma equipe de coordenação e programa, compondo a equipe, iniciando o processo de formação continuada, tá, gente? Então, dentro de uma gestão, dentro dessa gestão, a gente tem que procurar fazer isso, entendeu? Formar uma equipe, compartilhar, iniciar um processo de formação continuada, certo? Continuada. Então, com a intenção de enraizar o modelo 5S no comportamento cotidiano das pessoas no trabalho, faz-se necessário desenvolver um plano de ação 5W2H, que irá promover uma filosofia 5S durante o período. Estabeleça metas. Planejamento das avaliações com elaboração de formulários, respectivo critério de pontuação, divulgação de resultados, campanhas e concursos, certificação de áreas e departamentos e visitar a participação de outras unidades e eventos. Então, as relações do benefício do programa 5S, ele traz respeito máximo, maior segurança, melhor qualidade, custo de redução, flexibilidade, aumento da produtividade, certo? O aumento da produtividade, ele tem este aumento, tá? A gente tem que sempre buscar essas questões, esse aumento dessa produtividade. Pontos cruciais de suma importância, certo? Para dentro das organizações, certo? Para dentro das organizações, muitos pontos são cruciais. Ok, meus queridos alunos? Conseguiram compreender alguns pontos que eu estou colocando aqui para vocês? Estão conseguindo compreender? Ou não? Tranquilo? Conseguiram alguns pontos que vocês estão conseguindo compreender, entender estes assuntos? São pontos importantes. Pontos importantíssimos, que é o aumento da produtividade, certo? Tem esse aumento da produtividade, meus queridos alunos. Então, consigo fazer o aumento da produtividade sempre de uma forma sempre positiva. Ok, meus queridos alunos? Conseguiram entender, compreender essa forma positiva? Então é isso, meus queridos alunos. São pontos cruciais. Professor, quando a gente está diante de um desafio comum, todos somos forças, só que se é possível um resultado, os obstáculos transformam-se em oportunidade. E melhor, entendeu? E melhor, todo mundo sai ganhando com a união dos esforços. Então a gente tem que dizer, nunca falar, eu não vou fazer, eu não vou conseguir, eu quero fazer, como é que eu faço? Eu vou tentar, eu consigo fazer, eu vou fazer. Sim, eu fiz. A gente tem que ter um bom time, certo? Então a gestão da qualidade são esses pontos, certo? São esses pontos para vocês conseguirem compreender o que seria a gestão da qualidade. Aí, meus caros alunos, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje em relação a esses pontos da gestão da qualidade.
O que eu falei foi dos principais percussores da gestão da qualidade, certo? Esses principais percussores da gestão da qualidade é muito importante para dentro das organizações, certo? Muito mesmo, muito importante. Então, nós temos dentro da gestão da qualidade pontos que nós precisaríamos compreender e entender, meus queridos alunos, esses pontos, tá? Sempre utilizar essa gestão da qualidade, sempre, certo? No caso. Então, nós temos que esses pontos que a gente não pode deixar de lado, certo? Trabalhar esses pontos, ok, meus queridos? Então, vejam como utilizar a gestão da qualidade. De que forma eu posso utilizar a gestão de qualidade? Quais são os percussores da gestão da qualidade? O que eles quiseram nos passar? O que são cada ponto que foi passado aqui para vocês dentro da gestão da qualidade? Vocês estão conseguindo entender, gente, o que é a questão da gestão de qualidade? Qual a importância? E lembre-se, a gestão de qualidade total que a gente tem que utilizar, que é o modelo de gestão que vai aumentar a consciência da qualidade em todos os processos organizacionais, certo, gente? A gestão da qualidade, gente, é uma filosofia que tem que envolver todos, não é só um departamento, mas todos os departamentos dentro da gestão da qualidade, entendeu? O que é uma ferramenta, é uma metodologia de negócio que preza pela qualidade em todos os níveis, da operação à entrega, meus queridos. É um conceito que se desenvolveu e é focado no pensamento estratégico para o gerenciamento de uma empresa, certo? Então, a gestão da qualidade, ele é de suma importância. Ela oferece mecanismos para que seja feita uma transição na redução de custos, certo? Então, depois disso, vamos fazer uma questão. Vamos fazer uma questão aqui. Eu quero que vocês vejam se vocês realmente estão craques dentro da gestão da qualidade. Veja só. Uma organização buscava implementar ações eficazes para a gestão da qualidade total. E para isso abandonou a aquisição de insumos com base apenas no preço. Promoveu segurança total nos envolvidos nos novos processos de gestão de qualidade. Ele eliminou metas baseadas apenas na produção de grandes quantidades. Nesse caso, as ações implementadas pelas organizações estão de acordo com o pressuposto da teoria de quem? De Joseph Duran, de Edward Demme, Armand Feijaban, Philip Crosby ou de Kaoru Ishikawa, certo? Kaoru Ishikawa. Uma organização que busca implementar ações eficazes na gestão de qualidade para a gestão de qualidade total. Para isso, abandonou a aquisição de insumos com base apenas em preço. Promoveu segurança total nos envolvidos dos novos processos de gestão de qualidade. Eliminou metas. Qual é a resposta, gente? Qual é a resposta deste ZOP? Então, vou deixar para vocês pesquisarem. Vamos ver aqui a segunda e a terceira questão. Quanto à gestão da qualidade, julgue o item. Entre os 14 pontos propostos por Demme para a implementação de um programa de gestão de qualidade, é possível destacar a importância de se incorporar a qualidade desde o início, acabando com a dependência da inspeção. Para se atingir a qualidade, acabou a dependência da inspeção. E aí, o que vocês acham? Terceira. Quanto à gestão da qualidade, julgue o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito, ou conhecido também como diagrama de espinha de peixe, pode ser utilizado para identificar as principais causas de um problema ou defeito. Nos processos produtivos, as causas principais genéricas são denominadas de 6M, isso é verdade. Matéria-prima, máquina, meio ambiente, manutenção, mão de obra e método. Isso está certo, gente? De cara, gente, vocês já conseguem
perceber que a segunda está certa e a terceira está errada, certo? Por que que essa está errada, gente? Matéria-prima, máquina, meio ambiente. Aí ele falou em manutenção, ó. Manutenção. Só por causa disso, gente. Olha, muita coisa. Só uma coisinha de nada. Assinale a opção que apresenta autores considerados principais teóricos da gestão da qualidade. Peter Drucker, Jim Collins, Joseph Duran e Michel Potter, Daniel Goleman e Henry Fayol, Joseph Duran e Armand Fleischmann, certo? Krosp enfatizava a importância da prevenção e não da expensão, apresentando o conceito zero defeitos, no qual orienta que é economicamente mais vantajoso fazer certo logo a primeira vez do que refazer. Então, gente, aí há pequenas revisões que eu estou trazendo para vocês. Eu deixei algumas questões para vocês responderem, certo? Por exemplo, essa daqui, ó, né? Vou deixar a sexta questão aí, outras questões, para vocês conseguirem responder de maneira muito mais consciente, tá? Estudem, façam leitura, façam revisão e coloquem em prática o nosso assunto sobre o que está sendo colocado aqui para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, bom final de semana, fique com Deus e até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.